Pessoal, a gente já trabalhou com o inserir categoria e com o excluir categoria. Hoje a gente vai trabalhar com o alterar categoria. Se a gente clicar em um desses links aqui, em novidades, por exemplo, vocês podem ver que não acontece nada, mas a gente vai dar função para esses links aqui agora. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no nosso categoria.php, que está dentro do nosso back-end, e aqui, após o nosso controlador categoria, a gente vai colocar uma barra, vamos colocar alterar, barra de novo, vamos colocar um ponto para concatenar com o MD5, vamos chamar aqui a nossa variável categoria, apontando para o ID, para ele puxar o ID dessa categoria lá no banco de dados, vamos salvar, vamos voltar aqui, vamos atualizar e quando a gente clicar em um dessas categorias aqui, em novidades de novo, ele vai apontar para o método, que eu ainda vou criar lá no meu controlador, que é o alterar, e ele mostra aqui para mim também o ID dessa categoria criptografado. Bom, agora a gente já pode ir aqui para o nosso controlador e criar o nosso método public function com o nome de alterar. Vamos passar o ID para ele, que ele vai fazer uma comparação com o ID criptografado que a gente já colocou lá. Vocês podem digitar se vocês quiserem, mas aqui na aula, para eu ganhar tempo, eu vou copiar e colar aqui e fazer as modificações necessárias. Aqui onde está onde está categorias aqui em dados, eu vou mudar aqui para model categorias, que vai apontar para listar underline categoria, passando o ID para lá também. Lembrando que a gente está trabalhando com o ID criptografado. Bom, após ter feito isso, aqui onde está a categoria, eu vou colocar alterar, tracinho, categoria, que é uma view que a gente ainda vai criar, e vou salvar. Agora a gente pode vir aqui para o model, vou dar aqui um public function, vou colocar aqui listar underline categoria, vou colocar aqui o ID, para ele fazer a comparação para mim, porque lá dentro do nosso controlador a gente colocou o nome desse método e um ID dentro dele. Então vamos colocar aqui um this db from categoria. É a partir dessa tabela que ele vai começar a trabalhar, tabela de categoria. Então vamos dar aqui um this db where, vamos colocar aqui md5 do meu ID, ele tem que ser igual ao ID que eu estou passando por parâmetro. Vamos dar aqui um return no meu this db get result. Após ter feito isso, eu já criei aqui o meu método de listar categoria, comparado aqui com o ID, e agora a gente já pode criar a nossa view de alterar categoria. Eu posso usar como exemplo aqui o categoria que a gente tem criado. Eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V nele, vou apertar F2 para fazer a modificação, vou colocar alterar, tracinho, categoria, e vou entrar dentro dele aqui. A gente tem dois blocos aqui que a gente trabalhou, Esse segundo bloco aqui eu não vou precisar, então eu vou apagar ele todinho e vou trabalhar só com este bloco aqui, o primeiro. Onde está adicionar, eu vou colocar alterar.
E onde está cadastrar, eu vou colocar atualizar. Após ter feito isso, eu vou voltar aqui, vou atualizar a minha página e quando eu clicar em um desses categorias, em comidas, por exemplo, ele já traz aqui para mim o formulário para eu poder alterar a categoria. Só que seria legal eu já trazer aqui para dentro desse campo o nome dessa categoria. Então vamos fazer isso. Para que eu possa fazer isso, eu vou vir aqui, primeira coisa, mudar o nome desse método, né? Porque esse método não vai ser mais um inserir. Eu vou criar um método lá dentro do controlador que vai se chamar salvar underline alterações. E aqui embaixo, dentro dessa minha tag PHP, eu vou colocar um for hash de categorias. Vou dar um alias para ele, categoria. E aqui dentro desse input aqui, após esse placeholder, aqui digito o nome de categoria, após essas aspas duplas, eu posso dar um enter aqui para ele descer e vou abrir um bloco de código PHP. Vou dar um echo na minha variável categoria, apontando para o título dele. Vou salvar, vou voltar aqui na minha aplicação, vou atualizar e ele já aparece aqui para mim o nome da categoria que eu quero, porque seria legal esse nome tá aqui para eu poder pegar, fazer uma alteração aqui, por exemplo, veganas, né? Bom, feito isso, eu vou continuar aqui com a programação. Embaixo aqui dessa minha div, eu vou criar aqui agora um novo input, só que esse input vai ser do tipo reading, né? Porque eu quero que ele fique oculto para mim, porque na hora que eu for levar este formulário lá para o meu salvar alterações, eu preciso levar o ID dele junto para que o meu sistema possa saber o que ele deve alterar. Então eu vou colocar aqui ID, vai receber txt ID e também vou dar um name para ele que vai se chamar txt tracinho ID. Vou dar um value para ele aqui também, para que ele possa puxar o ID dessa categoria lá no banco de dados. Então vou abrir um bloco de código PHP, vou dar um echo na minha variável categoria, apontando para o ID. Fecho aqui a minha tag e eu posso salvar. Agora eu vou vir aqui no meu controlador categoria e criar essa função, né? Esse método que se chama salvar underline alterações. Ele não vai precisar de parâmetro, né? Algumas coisas a gente já pode copiar daqui de cima, né? Se você está treinando aí, eu aconselho você a digitar, né? Então, só para a gente ganhar tempo, eu vou colar aqui, porque esse método de salvar alterações ele vai passar, né, pelo mesmo tipo de validação na hora que for salvar lá no banco. E a mudança que eu vou fazer aqui em vez desse se model categorias apontar para o adicionar, ele vai apontar para o alterar. E eu vou criar mais uma variável aqui, vou chamar ela de ID, que recebe um this input post txt tracinho ID, que é o nome que a gente deu lá, né, para o nosso input do reading, aquele que vai ficar oculto no nosso formulário. E vou trazer esse ID aqui
para dentro. Daqui para baixo eu não preciso mexer, porque após o meu método alterar, que estará dentro do modo categorias, receber a minha variável título e a minha variável ID e fizer as alterações necessárias, e vai me redirecionar para a página que eu estou, né, que é a página inicial aqui do meu categoria. Bom, após ter feito isso, vamos criar então esse método alterar lá no meu modo de categorias. Eu vou vir para cá, vou criar aqui a minha public function alterar. Como parâmetro aqui eu vou colocar o título e vou colocar um ID aqui nele também. Vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de dados. Vou falar com o meu título, né? Esse título aqui é o meu campo lá no banco de dados, né? Da minha tabela de categorias. Então esse nome aqui tem que ser idêntico ao campo do banco de dados. E eu vou falar que ele vai receber o meu título. Vou dar aqui um this db well o meu ID seja igual ao ID que eu esteja passando por parâmetro. Eu vou dar aqui um return agora. Vou dar num this db vou falar que a minha categoria get, a minha tabela de categoria vai receber esses dados, né, que é o meu título. Bom, após ter feito isso, eu vou voltar aqui para o meu, eu vou salvar e vou voltar aqui para o meu sistema, vou atualizar ele, e onde que está comidas veganas, vou clicar em atualizar, e ele não modificou por causa de um errinho bobo aqui, ó. Vou voltar aqui para o meu módulo de categorias. Em vez de eu colocar get, eu vou colocar update, né, que é o nosso comandinho SQL, que é responsável por fazer as alterações na minha tabela baseado em um ID. Bom, então vamos voltar para cá. Vamos colocar aqui, vamos testar com comidas mesmo. Comidas veganas. Vamos clicar aqui em atualizar e ele atualizou para veganas. Aqui onde está teatro, eu vou clicar aqui em alterar e vou alterar para a categoria que ele estava antes, que é cinema. Vou clicar em atualizar e ele atualizou aqui em cima para mim, e já ordenando em ordem alfabética.